depois da febre amarela, Campinas ressurgiu. Então, ela quase foi extinta. A febre amarela também, né, que nem o Ivan mencionou, a passagem da avó dele, que foi órfã, né, lá na Santa Casa, também tem relação com o que aconteceu com a febre amarela. Exato. É bem interessante que o Diego fala da febre amarela, que tem uma parte de misticismo aí em Campinas, vamos dizer, que muitas vezes o pessoal fala que Campinas era para ser a capital, mas não foi por causa da febre amarela, né? Tem esse mito em Campinas, né? Por lado que eu vi na época da história, na época da faculdade, de fato estava se migrando a economia para São Paulo, independente da febre amarela ou não, mas Campinas, nessa época, antes da febre amarela, a economia estava tudo aqui, né? Tava o café, estava tudo aqui. Campinas era o polo, tinha os sistemas ferroviários, Campinas era o grande polo. Com a febre amarela, teve a grande pandemia, que hoje a gente pode comparar, entre aspas, é meio difícil fazer essa comparação, mas com a Covid que teve, né? Campinas foi a mesma coisa, mas a febre amarela não atingiu todas as cidades. Uma das grandes cidades que atingiram foi Campinas. E muita gente fugiu de Campinas com medo da febre amarela, com medo de morrer. Tanto que até cidades vizinhas, como Valinhos, que a gente descobriu, na época ela fazia parte, era um subdistrito de Campinas nessa época, e a população estava com medo que a febre amarela chegasse lá, e falaram, se a febre amarela não chegar, a gente vai construir aqui uma igreja matriz em homenagem a São Sebastião, que é o padroeiro padroeiro das doenças, para poder não chegar. Então tinha um grande medo, né? Tinha essa grande preocupação. E Campinas teve a questão da febre amarela. E nessa questão da febre amarela, muitos médicos fugiram de Campinas também. Alguns médicos fugiram e daqui não ficaram, né? E alguns fazendeiros da época até procuraram outras formas de tratamento, como apareceu o Mestre Tito. O Mestre Tito, ele tinha uma forma, ele conseguiu tratar muitas pessoas com a febre amarela. Então, é interessante que até a população procurou o curandeirismo, e o curandeirismo também tratou a febre amarela, sabendo que na época o curandeirismo era crime, né? Então a febre amarela tem muita, dá para passar um dia inteiro para falar sobre ela. E personagens, né, e que carregam hoje, a gente pode tem a Avenida Irmã Serafim, e que também foi a irmã que lutou contra a febre amarela, ficou aqui para cuidar das pessoas que estavam doentes. Construções que na época foram construídas para abrigar as pessoas que estavam doentes, né, que foram atingidas pela febre amarela. Então a gente ouviu, né, relatos que o Liceu, se eu não me engano, o Liceu Salesiano, foi construído na época para abrigar as pessoas doentes. E hoje é um polo educacional ali. Cemitério também teve a reforma do sistema sanitário. Então, a gente tem essa questão, todo canto a gente vê, aqui era um cemitério antigo, aqui era um cemitério antigo. Todos esses cemitérios foram para o que é hoje o cemitério da saudade, né? Porque a pessoa não sabia a relação que tinha com a febre amarela ou não. Então, também trouxe a questão da higienização, né? No processo. Tem várias coisas. A gente descobriu até, desculpa aí... Tudo que tiver de curiosidade, até a curiosidade que a gente estava vendo, que tem uns mitos também, né? Que tinham até médicos aí até que propuseram até derrubar árvores na época, achando que ia curar a febre amarela. Então, olha a questão que se tinha na época que não se sabia como curar a febre amarela. A árvore é a melhor coisa para proteger a população. Então, a gente descobriu no livro do Licurgo, um grande historiador sobre a febre amarela, que citou alguns médicos lá que também falaram assim, vamos derrubar a árvore para curar a febre amarela. Graças a Deus descobriram que isso daí não funcionava. Senão imagine como Campinas seria hoje. Então tem várias coisas aí para se falar sobre a febre amarela que ficaram um legado muito grande. Diego, Campinas, nós já tivemos um presidente da República Campineiro, é isso mesmo? É isso mesmo, a gente sempre comenta, né? A gente vai andando pelas ruas e vê os nomes, né, nas placas, nomes de ruas, e às vezes não sabe quem são esses personagens. Nós temos a Avenida Campos Sales, e para quem não sabe, Campos Sales foi presidente, né, do Brasil e campineiro, nascido aqui na nossa cidade, ao qual governou o nosso país. Então Campinas tem um presidente lá aqui, com seu nome marcado na época. Muito interessante. Eu mesmo não sabia dessa informação, sabe? Eu achei realmente bem interessante isso. E uma das coisas interessantes que traz também, tem um monumento. Campos Sales fica bem no início da avenida.
E esse monumento nunca ele não foi o primeiro local ali, né, que ele foi colocado. Ele foi construído para ficar lá, né? Ele foi construído e ficava ao lado do Largo... Antiga Igreja do Rosário, né? Igreja do Rosário, Isso. exato, ficava ao lado da antiga Igreja do Rosário. E aí, conforme a modernização, que teve ampliação, derrubaram a Igreja do Rosário, esse monumento também foi tirado dali e levado para o início da Campos Sales. Esse Largo do Rosário tem bastante história, né? Ali no Largo do Rosário tem muita história ali em volta. Não só a igreja, né, que foi uma das primeiras igrejas também, e que era considerada até a maior igreja, né, Ivan, que tinha até então na cidade. Teve vários uma igreja que acolhia o povo negro na época. Exato. E foi destruída, hoje é a Igreja do Rosário, fica na região do Chapadão, mas ali também, naquele espaço, foi também cemitério, né? E até numa época da modernização, que estavam mexendo naquele local, encontraram-se ossos ali, ossadas. Até hoje pode ter ossadas, né? Mesmo se você tirando tudo, sempre pode ter uma ossada, a gente acredita. É interessante você falar isso, que ali na João Jorge, hoje que aquele espaço foi um estacionamento da Cometa, que hoje é a Igreja Universal. Quando eles estavam escavando ali, eles encontraram diversos ossos ali e suspeitaram, possivelmente isso aqui foi um cemitério. Provavelmente ninguém sabia disso. Então é bem interessante esses detalhes. Você falou de monumentos. É verdade que alguns monumentos estão sendo roubados na cidade de Campinas e isso dificulta o trabalho de vocês? Infelizmente. No caminho, vindo pra cá, a gente... Né, verdade, a gente quase parou, né? Quase paramos, a gente olhou, vamos tentar identificar de quem é. Na hora que a gente olhou, não tá sem a placa. Esses furtos que vêm acontecendo na cidade, eu acho que tem que ser bem apurado. Porque não estão sendo só a placa, está sendo o monumento todo, né? O busto todo que está sendo furtado. E às vezes a gente pode ter várias linhas. Como já surgiu comentários, pode ser moradores de ruas que estão roubando, usuários de drogas, ou pode ser até um colecionador. Quem será que está roubando? Acho que tem que ter uma boa investigação e não cabe, né? Não cabe aos detetives da história. Aos detetives da história, mas sim algo policial para poder ver o que está acontecendo de tal. Um limite nos detetives da história, né? Exato. E isso faz com que a gente não... Como que a gente vai contar a história da cidade se não há mais nada preservado? Se não tem documentos, papéis, se não tem monumentos, se não tem prédios? Vai ficar, que nem a gente fala, os guardiões da memória um dia estão indo embora, que são as pessoas que conhecem a história da cidade. Um dia que essa pessoa não estiver mais aqui, o conhecimento dela foi embora. O conhecimento tem que estar registrado através dos patrimônios, através dos monumentos, através de livros. Então, nós temos que preservar para que o futuro, né, como o meu filho, futuros netos, possam conhecer o que foi Campinas, o que é Campinas. Perfeitamente. Posso fazer um... Por favor, à vontade. E é interessante que nem... Às vezes as pessoas criticam monumentos, falam assim, mas esse monumento não tem relação com Campinas, não tem valor e tal. Mas a particularidade dele estar ali, às vezes, é muito interessante. A gente recebeu, recente, a gente até vai fazer um post de uma pessoa que achou num cemitério uma placa escrito, essa pessoa foi enterrada, mas ela fez parte das comemorações do centenário de independência de Campinas. A gente foi pesquisar essa história, descobrir sobre o centenário de independência de Campinas. Procuramos relatórios da época da prefeitura, atas, para descobrir o que aconteceu. E a gente descobriu que o monumento de Camões, que também está furtado, ele foi inaugurado no centenário de independência de Campinas. Então, não tem uma coisa tão controversa o prefeito inaugurar na independência do Brasil, do centenário de independência do Brasil, do bicentenário. Inaugurar um monumento em homenagem a Camões. Então, tem uma particularidade. É interessante essa história que o monumento traz por trás. Então, qual que é o poder que tinha no período de independência do país você inaugurar um monumento em homenagem a um grande poeta português, né? Então, às vezes a pessoa... Vamos investigar esse monumento, né? Então, tem um valor, o monumento tá ali. Tem alguma coisa por trás. Seja positivo ou não, tem alguma coisa. Tem uma história bacana para contar, né? Naquele passeio turístico que eu estive presente, por exemplo, você pegava detalhes de um simples hidrante que as pessoas passam no dia a dia e aquele hidrante tem uma história, né? Os hidrantes de Campinas. Você quer falar alguma coisa a respeito? Bem legal esse hidrante que a gente descobriu, né? E o Diego quiser complementar depois. Foi levando o projeto, quando a gente foi entregar o projeto do FIC na prefeitura, a gente que estava caminhando, a gente viu que estava a placa de identificação desse monumento que não tinha sido furtada ainda, né? A gente não sabe ainda se ainda está lá desse hidrante. E a gente olhou o hidrante com essa placa e falou, deve ter alguma coisa interessante, uma história por trás desse hidrante, né? A princípio, ele era o 100º hidrante que a gente fala no passeio, né?
Tá, ok, 100º hidrante, foi colocado comemoração 100 anos do Corpo de Bombeiro, mas a gente pensou assim, vamos trazer então uma coisa. E como é que era antes desse hidrante?